Fala, desenvolvedores Delphi. Se você quer levar a sua aplicação para o web, se você pretende levar a sua aplicação para o web, mas não quer deixar de programar em Delphi, quer reaproveitar vários de seus códigos, métodos, units e classes, cola aqui comigo que eu vou estar mostrando para você de uma forma fácil como você vai estar levando sua aplicação VCL para o web, aproveitando e reaproveitando tudo o que você tem aí no seu sistema, ou quase tudo, ou aproveitando para fazer um refactoring no seu sistema. Prazer, meu nome é Cléderson, eu sou graduado em nada e pós-graduado em coisa nenhuma, e vou estar passando para vocês aqui um pouco do conhecimento que a gente adquiriu ao longo de 3 anos trabalhando com esse framework incrível que é o IntraWeb, o qual você consegue levar a sua aplicação Delphi para o web, tá? Então vamos aqui na tela do computador, vamos olhar aqui mais uma vez o PDV Web, o nosso RP, o qual a gente tá olhando, né, vendo as funcionalidades. O Bootstrap, que foi a página que a gente deixou aqui das últimas aulas. Se você está nessa aula e não viu as outras, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, tá? E o que a gente vai fazer agora aqui? Se a gente olhar aqui o nosso projeto, executar, abrir o servidor web, abriu a página de login, que foi a que a gente criou aqui no Delphi, página de login, tá? Sem nada, somente com o template process que está no form base, tá? O que é que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar agora editar esse arquivo HTML. Como é que a gente faz isso? Desde já eu quero pedir desculpa a vocês, estou falando um pouco baixo. A gente está com um menino novo, né? O meu filho de 2 meses acabou de nascer. E eu estou falando um pouco baixo, tá? Então a gente vai vir aqui primeiro para um editor de código, tá? E aí você pode usar o que você quiser. Você pode usar Notepad++, bloco de notas. Eu gosto de facilitar a minha vida. Então a gente vai aqui baixar o Visual Code, que ele é de graça, free, tá? É só você baixar, next, instalou, acabou-se, tá? Então vamos fechar ele aqui, vamos fechar essa página, tá? E vamos abrir aqui o VS Code, o qual eu já tenho instalado. Sim. Ou você pode ir lá na pasta do seu projeto, templates, e abrir o VS Code aqui, tá? Tranquilo? Então o que é que a gente está trabalhando agora? Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Para quem não conhece o VS Code, tem várias extensões que você pode estar utilizando para facilitar as nossas vidas, tá? Então eu vou deixar no link aqui abaixo algumas das extensões que eu utilizo para facilitar a nossa vida, nosso dia a dia, tá? Algumas delas aqui eu já tenho instalado. Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as extensões que eu trabalho, tá? Mas você fica à vontade para instalar algumas outras. Eu tenho várias extensões instaladas aqui, de HTML, de CSS, eu tenho também de Angular, várias extensões eu tenho aqui, tá? Então vou deixar na descrição do vídeo para não demorar mais esse vídeo, e vamos lá, tá? Então vindo aqui para o Explorer, a gente tá no login, tá? Primeira coisa que a gente tem que aprender ou entender é a estrutura básica do HTML, tá? Como eu informei para vocês, eu estou compartilhando o conhecimento que eu tenho. Não sou especialista em nada, mas vou estar compartilhando com vocês tudo aquilo que eu aprendi, tá? Então, tudo isso aqui veio daquele nosso template que a gente baixou, tá? Então lá ele tem uma página de login, uma página de login mesmo, e a gente utilizou ela, tá? Uma outra coisa aqui, form base, que é aquele primeiro aquele primeiro HTML que a gente pegou e está usando ele como base, tá? E a gente vai entender algumas coisas dele aqui, tá? Aqui tá todo o menu, todas as chamadas aqui embaixo, de CSS, JavaScript, tudo. A primeira coisa que a gente vai entender na parte do header aqui, ele vai ter o título, vai ter o content, vai ter os ícones que ele chama aqui, tá vendo?
Lembra aquela página, aquela pasta lá que a gente disse que ia deixar no bin www.root assets. Então ele está pegando aqui, ó, /assets, por quê? Porque a assets ele está dentro de www.root, então tá num diretório dentro mesmo, então não precisa subir nenhum diretório, tá? Então assets, image, favicon, png, tá vendo? Aqui também tem a fonte do Google, tá? Jogando para o link lá do Google. Os CSS, tá? Então se a gente abrir aqui assets, vendor, bootstrap, tudo que ele tem de bootstrap, chart.js, várias outras coisas, charts do Google deve ter aqui também, tá? Então a gente deixa basicamente isso aqui, tá? Aqui ele também chama outro CSS e aqui ele inicia tudo que tem lá no template, o nome do template, o navbar, ele vai começar a fazer o navbar aqui, tá? Aqueles botões que a gente abre ele e ele diminui, tá? Tudo isso aqui a gente vai mostrar para você de uma forma fácil. Pessoal, vocês que não tenham medo do HTML, não tenham medo de tudo isso, que a gente vai olhar de forma fácil isso aqui, tranquilo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é mexer no login, tá? Então a gente vai deixar toda essa parte aqui que são as chamadas HTML, CSS, as fontes do Google. A gente vai colocar algumas coisas também para os ícones ficar mais bonito, tá? Aqui ele coloca alguns comentários, tá? E a gente vai aprender a trabalhar com isso, tranquilo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer com o sistema executado, abrindo aqui, a primeira coisa que ele faz é isso aqui, ó. Vamos copiar e vamos procurar ele aqui. Achamos ele aqui. Então se a gente colocar aqui login de acesso ao nosso ERP. Vamos aqui também, informe suas credenciais de acesso, tá? Ctrl S para salvar. Aqui, pessoal, em file, no VS Code tem esse autosave, tá? Para você não ter que estar dando Ctrl S, tá? Então se a gente vir aqui de novo e der um F5 atualizar a página, reenviar, login de acesso ao nosso ERP, informe suas credenciais, tranquilo? Então a gente já conseguiu mudar, tá? Vamos ver o que é que tem isso aqui, vamos ver se a gente acha isso aqui, nesse admin, tá? Uma forma fácil, pessoal, que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Primeiro vamos pegar isso aqui, username, procurar onde é que está username, Ctrl F, Ctrl V e username, já achou aqui. Vamos mudar aqui, usuário, Ctrl S para salvar, mas não precisa porque eu deixei salvar aqui, mas é só padrão que a gente já utiliza. F5, reenviar, usuário, tranquilo? Beleza. Password, vamos copiar ele aqui e vamos procurar ele aqui, mas nem precisa a gente procurar porque o usuário e o password tá um embaixo do outro, tá vendo aqui, ó, senha. Enviar senha, remember, vamos ver isso aqui, desculpa aí o inglês, pessoal, me lembre, tá? Opa, comi uma tagzinha a mais. F5, reenviar, me lembre, login, aqui o botão login, acessar, vamos lá, acessar. Esse aqui depois a gente modifica ele, tá? Uma coisa bastante interessante que a gente tá vendo aqui, e a gente vai aprender aos poucos, tá, pessoal? Mais uma vez eu digo a vocês, não fique preocupado com tudo isso, que a gente vai aprendendo aos poucos tudo isso aqui, tá?
Uma das coisas que a gente começa a ver são essas tags novas aqui, que a gente não é acostumado a ver no Delphi, mas a gente vai ver no HTML, tá? Tem vários e vários cursos no YouTube ensinando o HTML, o CSS, o JavaScript básico, tá? Então algumas coisas dessas aqui, ele verifica aqui que a gente consegue verificar aqui que ele está trabalhando com colunas, que é o que o Bootstrap trabalha. Por quê? Porque se eu vir aqui der um F12 ou clicar com o botão direito, inspecionar elementos, clicar aqui ó, para celular, ele automaticamente renderizou na tela pra gente e fez a responsividade. Ou seja, se eu acessar isso aqui no celular, no tablet, ele vai ficar responsivo, tá? Então se eu vim aqui, mudar ele aqui para cima, ficou responsivo, tá? Se eu diminuir ele continua fazendo a responsividade, tá vendo? Se colocar numa tela maior, como se fosse uma tela de tablet, ele fica responsivo, tá? Tranquilo? Então se eu fechar aqui, tranquilo. E por que eu digo isso, pessoal? A gente fez tanto o PDV Web como o nosso RP, principalmente o PDV Web, ele é todo responsivo. A mesma coisa do Autoparts, todo ele é responsivo. Então se a gente abrir as telas de vendas aqui, a gente consegue fazer pelo celular, pelo tablet. Eu tenho clientes que utilizam somente tablets na parte de vendas, de orçamento, cadastro de clientes, tá? Então essa é uma das coisas boas do intraweb. O intraweb ele não fica limitado a nada, basicamente nada. Então eu baixo um template, compro um template, o template gratuito ou pago, baixo ele, faço aquela minha estrutura de pastas que a gente viu aqui, carrego um master e carrego as páginas que seriam os forms, o qual a gente vai ver daqui a pouquinho. Então basicamente o intraweb ele não fica limitado a nada. Então eu posso carregar qualquer template, qualquer formulário dele, informar o HTML. Então assim, eu tenho uma variedade muito grande que eu possa fazer no intraweb. A gente vai ver também que no intraweb a gente vai conseguir executar JavaScript, a gente vai conseguir fazer alguma função JavaScript e chamar do Delphi, a gente vai conseguir fazer uma função JavaScript e carregar assim que o formulário for carregado. Então a gente vai conseguir fazer várias e várias coisas com o intraweb, tá? Mais um detalhe, tá? Se eu clicar aqui e acessar, o que é que ele faz? Primeira coisa que ele faz é a validação aqui. Por quê? Porque esses campos aqui, ele já tem essa parte de validação, tá? Então ele precisa dessa validação. A gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente, tá vendo aqui? Validação, a senha também ele vai precisar de validação, tá? Então se eu colocar aqui José Maria, ele já validou, tá vendo? Acessar, não fez nada, tranquilo? Então se nesse botão de acessar aqui eu fizer uma chamada para um outro formulário, ele vai acessar tranquilo. Mas uma coisa que a gente vai ver aqui é como a gente faz a interpolação de componentes do Delphi, do intraweb, para o HTML, tá? Então deixa eu pegar aqui, abrir uma outra aba. E aqui. Só para mostrar para vocês rapidinho. Isso aqui. Então peguei aqui, como é que a gente faz a interpolação no Angular, por exemplo. Para quem não conhece, o Angular é um framework front-end mantido pela Google, tá? E como é que a gente faz? Por exemplo, se eu tiver alguma variável, alguma coisa como esse título aqui, por exemplo, desculpa, como é que eu chamo ele lá no HTML? Aqui ó, colchetes, colchetes, o nome da variável, acabou-se. Tranquilo? Então vou fechar aqui. Como é que a gente faz isso aqui no Delphi e no HTML? A primeira coisa que a gente vai ver aqui é formulário de login.
o que a gente vai precisar fazer é o seguinte. Mesma coisa como se a gente fosse fazer lá no Delphi, tá pessoal? No nosso VCL. Vou pegar aqui um IW Edit, outra aqui IW Edit e o IW Button. Tranquilo? Então aqui a gente vai chamar ele de usuário, tá? Esse aqui senha, ok? Esse botão aqui btn login, tranquilo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Se eu vim aqui, ó, em wlogin, no evento do clique, web application show message teste, vamos executar. Abrir o servidor, vamos executar aqui. Não fez nada, porque tem a primeira validação. Mesmo com a validação, se eu colocar ele, o que é que ele vai fazer? Nada. Era para ele ter chamado aquela mensagem. Por que ele não chamou? Tá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte: btn login é o nome do botão, tá? Como é que a gente passa isso para o HTML? Se eu vim aqui, ó, no botão submit, primeiro a gente vai fazer um teste aqui. Antes de fechar ele aqui, a gente vai colocar aqui um ID e vai colocar o nome do nosso campo lá no Delphi, tá? Vamos voltar para cá, fechar essa outra aba, dar um F5. Vamos colocar alguma coisa aqui só para ele validar e acessar. Ó, ele fez, chamou, mas não fez nada. Por quê? Vamos verificar se ele está passando aqui. Já sei. Type button F5, chamou, tá? A única diferença é porque ele estava como submit, tá? E quando ele faz o submit é como se ele desse um refresh na página, tá? Eu só mudei a classe dele, o type dele para button, com o nome do button lá no meu Delphi, aqui ó, btn login, chamei ele btn login, e aí ele faz o que? Qualquer coisa que você colocar no botão, ele vai fazer teste, ok, tranquilo? Então a gente viu lá como a gente modificar algumas coisas no HTML. A gente viu agora como é que a gente está fazendo a interpolação, assim como qualquer framework, como eu acabei de mostrar para vocês, o Angular ou qualquer outro, eles têm sua interpolação. Com o Delphi não é diferente, tá? A gente pega o nome do componente e coloca aqui. Então, por exemplo, aqui no login, tá? No usuário, como é que a gente vai fazer? Então a gente vai pegar o nome dele, usuário, vai vir aqui, e o que a gente vai fazer é o seguinte: vamos esquecer essa classe aqui de validação, tá? Deixa eu voltar aqui de novo para vocês. Classe de validação aqui, tá vendo? Eu seleciono e aperto Ctrl ponto e vírgula, e aí ele vai comentar toda essa linha. Então tudo que tiver aqui, o HTML ele não vai ler, tá? Ele vai deixar de lado. Então é só um comentário, assim como no Delphi. Se a gente vir aqui no Delphi, colocar qualquer comentário ou qualquer coisa, posicionar o cursor no início, Ctrl ponto e vírgula, ele vai comentar, tá? Tranquilo? Então como é que a gente vai fazer a interpolação aqui, ó? Abre chaves, fecha chaves, %, e o nome do campo, usuário, tá? Já tá salvo. Vamos dar um refresh aqui. Ó o campo aqui. Tranquilo?
Tá, mas como é que a gente vai deixar um campo mais bonitinho? Não se preocupe, lá pra frente a gente vai ver como deixar ele bem bonitinho, bem tranquilo, tá? Sem problema nenhum. Mesma coisa a gente vai pegar aqui, ó. Essa classe aqui, ela é a responsável por fazer a responsividade, tá? Então a gente não tem para que mexer nisso, tá? Mais para frente a gente vai ver todos os esquemas de coluna, quando a gente deixar um campo maior, menor, tá? A gente vai fazer tudo por aqui. Então vamos pegar isso aqui, esse input, vamos interpolar lá com Delphi, com shades por 100%, tá? Qual o campo lá? Senha. Vamos dar um F5. Senha. Aqui. O que tem lá. Então, se eu colocar aqui, ó, no Delphi. Cadê? Aqui, texto da senha. Vou executar de novo, deixa eu parar aqui. Executar de novo. Texto da senha. Tranquilo? Então, a gente já viu que está funcionando, tá? Toda a interpolação entre o Delphi e o HTML, tá? Tudo está funcionando, o usuário, a senha, o botão de acessar, quando a gente clica ele já está mostrando uma mensagem, tá? Então a gente vai deixar esse campo um pouquinho mais bonito, da forma que é a página de login mesmo do template. Vou até deixar o template aberto aqui para a gente conferir, né? Aqui, nice admin. Aqui. Vamos ver, live preview, deixa eu ver se é esse. Live demo. Tem a versão aqui também escura, né? Vamos fechar aqui, esse. Tá, não é esse aqui, mas eu vou fechar. Abrir o template dele aqui. A gente já tem o template dele, né? Bin, nice admin, index. Vamos abrir ele. Deixa aqui no login, tá? Então os campos bonitinhos, a gente vai deixar isso aqui, tá? Então no próximo vídeo a gente vai deixar os campos aqui tudo bonitinho, igual esses que tá aqui. E já vamos aproveitar, e quando a gente clicar em login, ele já redireciona a gente para uma outra página. Beleza, pessoal? Fico por aqui, agradeço a todos vocês, acompanhem os outros vídeos, que a gente vai, ao final de toda essa série de vídeos, a gente vai estar com um mini RP funcional, com intraweb, levando sua aplicação VCL para o web de forma fácil. A gente vai pegar já algumas coisas prontas que a gente tem no nosso sistema VCL, como funções, procedures, e várias outras coisas, e trazer já para cá, tá? Tudo que não for visual a gente vai conseguir trazer para cá e aproveitar e fazer um refactory de tudo isso. Tranquilo, pessoal? Agradeço a todos vocês, acompanhar as outras aulas. No final de todos esses vídeos o código vai estar disponível no GitHub, tá? E nas descrições do vídeo a gente vai colocar todos os links para os canais que a gente trabalha com intraweb, para o pessoal tirar dúvidas e trocar um bate-papo, tá? Para a gente trocar conhecimento, fazer compartilhamento do nosso conhecimento que a gente adquiriu. Valeu, pessoal, até mais.